Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Motivação para a Vida. Eu sou o pastor Bezaliel e quero compartilhar uma mensagem de Deus para a sua vida sobre o chamado de Davi, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 16. A palavra de Deus vai falar: "E o Senhor disse a Samuel: Por quanto tempo lamentarás por Saul, ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai, eu te enviarei a Jessé o belemita, pois providenciei um rei para mim dentre os seus filhos." A palavra de Deus vai nos dizer que Deus rejeita o reinado de Saul, porque tudo que Deus falava para Saul fazer, Saul fazia ao contrário. Então Deus rejeita o reinado de Saul e manda Samuel ir até a casa de Jessé, porque dentre os filhos de Jessé, Deus escolheu um novo rei para Israel. Então Samuel enche o teu chifre de azeite e vai até a casa de Jessé. Chegando até a casa de Jessé, ele olha e vê os irmãos de Davi e ele provavelmente olhou para a aparência e passa Eliabe. Ele fala: será que é este? Não era este. Passa Abidanabe. Será que é este? Não era este. Então vem outro, vem Samar. Então ele olha, provavelmente será este. Então Deus fala: não é este. Fala: Samuel, não se atentes para a aparência, porque eu olho para o coração. Deus vê o meu e o seu coração. Então presta atenção nesta palavra. Então passa todos os irmãos de Davi naquele momento. Passa os 7 irmãos de Davi naquele momento. E não é nenhum daqueles. Então Samuel fala para Jessé: tem mais alguém dentre eles que não esteja aqui? Então Jessé fala: tem o Davi que está lá no pasto cuidando das ovelhas. Então naquele momento ele manda chamar a Davi lá naquele pasto, onde ele ficava cuidando de ovelhas, aonde ele ficava cuidando das pastagens das ovelhas. E muitas das vezes, quando Davi estava ali, a Bíblia nos narra que vinha urso, ele os livrava, vinha leão, ele os livrava as ovelhas, ele matava urso e matava leão. Provavelmente ele fazia o seu trabalho bem feito, porque naquele momento ele poderia deixar as suas ovelhas para o urso ou o leão pegar, por ele estar arriscando sua vida. Mas ele fazia bem feito aquilo que o seu pai deixava designado para ele. Então, Jessé manda chamar a Davi. Então eles vão e chamam a Davi. Provavelmente quando Davi chega, Deus fala: é este. Então o que a palavra de Deus fala? Que Samuel ungiu a Davi sobre os seus irmãos, no meio dos seus irmãos, no meio da tua casa. Ele ungiu a Davi sobre o rei de Israel. Então a palavra de Deus fala que o Espírito Santo do Senhor saiu de Saul e imediatamente se apoderou a Davi. E Davi foi cheio do Espírito Santo de Deus. E naquele momento que Davi foi ungido a rei de Israel, sabe o que aconteceu? Naquele momento não aconteceu nada, porque ainda ele teria que passar por um processo. Ele foi escolhido, mas não é porque ele foi escolhido que não significa que ele iria passar por um processo até ele sentar ao trono. Demorou muito tempo até Davi sentar no trono, porque quando ele foi ungido a rei de Israel, porque Samuel ungiu ele a rei de Israel, no outro dia ele estava no pasto cuidando das ovelhas, até Deus preparar a oportunidade dele sentar no trono. Então o que nós entendemos com esta palavra? Que mesmo que ninguém via Davi naquele pasto, cuidando de urso, cuidando das ovelhas, matando urso, matando leão, passando frio, muitas vezes ali não tendo recursos para fazer algo ali para as ovelhas, ele defendia muito bem aquilo que ele fazia. E nós entendemos que muitas vezes ninguém via Davi ali, mas Deus vê muitas vezes o que Davi estava fazendo. E é assim na minha e na tua vida. Deus vê o que eu e você estamos fazendo. Nós não precisamos mostrar para ninguém o que nós estamos fazendo, porque Deus vê, porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente. E os verdadeiros adoradores que adoram Deus em espírito e em verdade, Deus habita no meio dele. Deus habita na minha, Deus habita na tua vida. Se você adorar o Senhor Jesus Cristo
em espírito e em verdade, porque naquele momento, naquele pasto, ninguém via Davi, mas Deus estava vendo. Os seus irmãos não se importavam com Davi, muitas vezes ele ficava ali sozinho, cuidando daquelas ovelhas, mas Deus via, porque Davi fazia bem feito aquilo que o seu pai propôs. Então Deus fala, se este garoto está fazendo isso pelas ovelhas, imagina o que ele pode fazer para cuidar do meu povo de Israel. Então Deus vai e escolhe Davi, porque ele fazia aquilo que propôs para ele fazia bem feito, e não ficava preocupado para o que as pessoas iam ver, para que as pessoas iam falar, porque ele estava sozinho naquele momento. E mesmo estando sozinho, ele fazia bem feito, ele não fazia para as pessoas querer ver o que ele estava fazendo, ele fazia bem feito. Então Deus olhou o coração sincero de Davi e Deus escolheu a Davi. Então Deus vai te escolher também, se você fazer as coisas com sinceridade para Deus, se você fazer a obra de Deus com sinceridade, em espírito e em verdade, a tua hora vai chegar. Não importa o lugar que você vai estar, não importa a cadeira que você vai estar sentado, se é a menor cadeira que você está sentado, faça bem feito, porque Deus está te vendo, Deus está te olhando, Deus sabe tudo que você necessita e Ele vai ao teu encontro na hora certa, na maneira certa e no momento certo, porque é na hora dEle, no momento dEle e na agenda dEle. E quando Deus te escolher, Deus te chamar, o profeta vai vir e profetizar na tua casa, profetizar na tua vida. Muitas vezes você não vai entender, você vai falar, mas Deus escolheu eu. Olha só a luta, o processo que eu estou passando. Mas para você chegar a lugares altos, você vai ter que passar por um processo primeiramente. Você vai ter que passar por um treinamento da vontade de Deus. Então, Davi foi e passou por um processo até ele sentar a cadeira de rei. Então, nesse momento, você entenda, se Deus prometeu na tua vida, espere o processo, espere a vontade de Deus para a sua vida. Porque muitas vezes você vai achar que você está preparado, mas Deus vai falar, espera no meu tempo até você chegar aonde você quer, porque eu vou te colocar em lugares altos. Então creia, do mesmo jeito que Deus escolheu Davi, lá onde ninguém via ele, Deus vai escolher você, mas se você fazer bem feito e conforme a vontade de Deus. Então fique com esta palavra sobre o chamado de Davi, porque de Davi fazia bem feito aquilo que seu pai propôs. Então Deus olhou e falou, se ele faz isso bem feito para as coisas do seu pai, que é cuidar das ovelhas, imagina o que ele pode fazer para mim. Então faça bem feito aquilo que Deus colocou no teu coração. Não faça as coisas de qualquer maneira, porque se você fazer as coisas bem feito, Deus vai te honrar na hora certa. Deus abençoe, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo para pessoas aprenderem mais sobre a palavra de Deus e Deus abençoe. Até o próximo.